Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia para todo mundo que está sintonizando aí a Cidade FM aqui no Show da Manhã. Uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde, falarmos de prevenção aqui no Saúde Cidade. Edição ao vivo com o Dr. Bastos, médico, infectologista, nutrólogo. Toda quinta ele tá aqui falando de saúde pra gente. E o Saúde Cidade tem oferecimento de Biolabor Medicina Diagnóstica, Oncoitu e Oncoindaiá e Infarma Drogaria. Bora pro nosso Saúde Cidade, ele tá por aqui. Bom dia, Dr. Bastos. Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. Bom dia a todos vocês na nossa grande audiência. É sempre um prazer estarmos aqui ao vivo, né? Às quintas-feiras, batendo aquele papo com vocês sobre saúde, prevenção. Enfim, já agradeço antecipadamente essa audiência maravilhosa aí e que nos ajuda a fazer o programa. Exatamente, Dr. Bastos. Muito bom sempre tê-lo aqui, trazendo boas dicas pra gente, que é o que a gente precisa, né? Sempre estar cuidando e sempre ficar aí muito preocupado com a saúde e com a prevenção, que é o melhor caminho. Estamos vivenciando Novembro Azul, hoje dia 16 de novembro de 2023, mas dia 14 foi o Dia Mundial do Diabetes e Dia Nacional também do Diabetes, uma data muito importante. Se falaram muito sobre a diabetes, essa doença terrível, né, que acomete muitas pessoas, e a gente não vai deixar de falar, claro, aqui no nosso Saúde Cidade. E já que também é Novembro Azul e a gente está falando sempre aí da saúde do homem, o diabetes também é uma condição que acomete muitos homens, né, doutor? É verdade. A diabetes, ela é uma doença que ela não tem predileção por homens ou mulheres, né? É uma doença que a gente sabe que é hereditária, tem uma origem genética, né? Um defeito que a pessoa tem, que já nasce com aquilo. E a gente sabe muito bem que tem muitos homens que têm ou são pré-diabéticos e não realizam exames, como nós falamos no programa anterior, né? Não vão ao médico, não realizam exames, não fazem diagnóstico, né, de outras doenças e também do diabetes. Porque o diabetes, gente, essa doença crônica, ela tem tratamento, ela não tem cura, porque ela é genética, hereditária, a gente já traz essa herança com a gente, ela se desenvolve uma certa época da vida e ela não tem cura, mas ela pode ser tratada e consegue se estabilizar, manter um quadro estável no decorrer da vida com o tratamento. E com isso, as temíveis complicações que a diabetes pode levar não acontecem se tiverem um tratamento adequado. O grande problema da diabetes é o não tratamento ou o mau tratamento ou não fazer o diagnóstico e ela evoluir e levar às complicações que algumas delas são irreversíveis, não voltam mais. Então, o importante é fazer o diagnóstico. Na fase inicial, onde ela às vezes é assintomática, a pessoa não sente nada, ou tem sintomas leves que não analisa e não se relaciona, que pode ser uma diabetes, enfim. E as pessoas acabam diagnosticando tardiamente, já com lesões irreversíveis. Então, o grande problema é esse. E os homens, como sempre, acabam sendo não diagnosticados ou não fazem o tratamento, assim como as mulheres fazem, acompanham. É muito mais comum você atender uma mulher diabética no consultório, no posto de saúde, do que um homem, né? Não que as mulheres sejam mais afetadas, pelo contrário, muitos homens têm, como eu falei, não se tratam, não vão ao médico. Doutor Bastos, qual a diferença da diabetes tipo A, tipo B? Conta pra gente. Então, vamos lá.
É importante esse dia mundial, né, da diabetes nacional, que a gente fala comemorar. Não é bem uma comemoração, é aquele velho história. O dia de reflexão, Lembrado. as pessoas lembrarem que existe, as pessoas se tratarem, se prevenirem, né? Sim. Para vocês terem uma ideia, estima-se que em 2014 existiam 422 milhões de adultos que viviam com diabetes. Em 2014. Atualmente, acham que existam 537 milhões de adultos em todo o mundo que vivem com a doença. É muita gente, né? É um percentual muito grande, a sua prevalência no mundo inteiro, né? E o aumento global que ela tem ano a ano é muito importante, a gente precisa estar atento a isso. Então, não é raro, é uma doença crônica muito comum. A diabetes é uma doença crônica na qual nosso corpo, ele não produz insulina ou não consegue empregar a insulina adequadamente. Então, nós temos 2 tipos de diabetes, como você falou, a tipo 1 e a tipo 2. Né? A tipo 1 é mais rara, atinge mais ou menos 10% da população que tem diabetes, e a tipo 2 é a mais comum, atinge cerca de 90% dos diabéticos. Por quê? A tipo 1, todas duas são problemas genéticos que a gente recebe hereditariamente. Mas a tipo 1, qual é o problema dela? É a falta da insulina. Ela é causada pela destruição das células produtoras de insulina. Então, o corpo da pessoa que tem diabetes tipo 1, ele destrói as células que produzem insulina. Com isso, não vai ter produção de insulina e a pessoa com esse defeito de não ter a insulina, isso ocorre em decorrência de um problema imunológico hereditário. Os anticorpos vão, atacam as células e destroem. Então, o que acontece? A insulina não estando ali, a pessoa que tem diabetes tipo 1 não tem aquele fator que vai queimar a glicose que ele ingere. Então, tudo que é glicose que ele ingere, tudo que é alimento que se transforma em glicose, não vai ter insulina para queimar. Aí acumula-se a glicose no sangue, levando a diabetes. Então, o tratamento do tipo 1 é com insulina. Remédios, medicamentos antidiabéticos, hipoglicemiantes orais, não vão ter muito resultado na tipo 1, porque o problema é a falta da insulina. Então, tem que se dar insulina. A gente chama a diabetes tipo 1 de diabetes insulino-dependente. A pessoa é dependente a vida inteira de insulina. Desde criança. E normalmente a diabetes tipo 1, curiosamente, aparece na infância, na adolescência, no adulto jovem. E a diabetes tipo 2 aparece mais tardiamente. Aparece geralmente após os 20, 25 anos, 30 anos de idade. Então aí a gente já tem uma boa diferença na hora que você faz o diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico numa criança, num adolescente, provavelmente ela é tipo 1. Tipo 1. Existe o exame que vai comprovar, mas provavelmente ela é tipo 1. E quando tem uma pessoa que nunca teve diabetes, aos 40 anos, começa a subir a taxa de glicose no sangue, provavelmente é tipo 2. Provavelmente é tipo 2. A tipo 2, ela resulta numa resistência à insulina. Né? O corpo produz, mas ele tem uma resistência insulínica, ou seja, ele tem uma deficiência na sua secreção. Tem as células, secretam insulina, o corpo produz insulina, mas produz insuficientemente, produz reduzidamente. E isso aí faz com que o mesmo sistema, a pessoa tem o açúcar no seu corpo, acaba acumulando por ter pouca insulina para queimar aquele açúcar. Então, o tratamento da tipo 1, como a gente comentou, acaba sendo a insulina, tem que tomar insulina. A tipo 2, não, você já pode fazer uma dieta, reduzir a ingestão do açúcar, porque você tem pouca insulina, ou tomar medicamentos via oral, que acabam regulando essa secreção da insulina, regulando a absorção do açúcar, enfim, diversos tipos de tratamentos existem aí para esse tipo de diabetes. Além disso, Dani, existe a diabetes gestacional. Aí essa já é uma condição que durante a gestação pode ocorrer a diminuição da tolerância à glicose.
Então, ela é diagnosticada na primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Então, tem mulheres que durante a gestação têm essa diabetes e depois do parto volta ao normal. Então, ela não era uma pessoa diabética. Ela teve uma intolerância durante a gestação. Isso é comum. E tem pessoas que acabam desenvolvendo durante a gestação e aí, após o parto, ela vai ter que continuar tratando porque ela permanece com o problema da diabetes. Enfim, então são os principais tipos, né? E normalmente os sintomas, eles são parecidos, da tipo 1 e da tipo 2, são aqueles sintomas comuns, assim, vontade de urinar diversas vezes durante o dia, urinar mais do que o normal, a pessoa nota. Toda hora está urinando, então ela já repara que não está normal aquele aumento de vontade de urinar dela. Fome frequente, a pessoa come, passa uma hora e meia, está com fome de novo, tem uma fome exacerbada e uma sede constante, boca seca, uma sede que a pessoa tem que tomar água toda hora e parece que não mata a sede. Esses 3 sintomas são a tríade, que são os sinais clássicos da diabetes, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Então, quem tem esses problemas desses sintomas tem que procurar um médico imediatamente. Se você urina muito, se você tem muita sede, boca seca, e se você tem muita fome, você pode ser um diabético já. Você tem que procurar um médico e você tem que iniciar o tratamento, fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento. Além desses 3 sintomas, lógico, existem outros não tão específicos, como perda de peso, um emagrecimento acentuado, fraqueza, fadiga, cansaço, sempre se achando fraco, né? Nervosismo, mudanças de humor, náuseas e vômitos frequentes, sem motivos. E na diabetes tipo 2, você pode ter já alteração da visão, a visão embaçada ou turva, dificuldade na cicatrização de feridas, a pessoa se corta, se fere e tem dificuldade para cicatrizar, né? Isso normalmente também leva muito à condição de se fazer um diagnóstico de diabetes. Formigamento nos pés e nas mãos, sem ter causa definida, você começa a ter formigamento nas mãos, nos pés, tem que fazer o exame da glicemia, dosar a glicemia para ver se você é um diabético ou não. É lógico, gente, esses sintomas mais inespecíficos podem acontecer em outras doenças. Por isso que não vão também achar, eu estou com fraqueza, estou com cansaço, estou formigando minha mão, é diabetes. Não, faz o exame. Pode ser diabetes, mas pode ser outra coisa também. Agora, a vontade de urinar, muita fome, muita sede, isso já é meio clássico, né? Da diabetes. Exatamente. Bom, estamos falando aqui sobre diabetes tipo 1, eu falei A e B, né? Não é. É tipo 1 e tipo 2. E porque no dia 14 foi o Dia Mundial da Diabetes, Dia Nacional também e Mundial. E é importante esse tema, porque a diabetes é a grande vilã, principalmente a tipo 2, é a grande vilã da humanidade hoje. Tudo, doutor Bastos, a tipo 2, o senhor falou que tem predisposição, mas na tipo 2, por exemplo, é muito sobre como vivemos, né? O que comemos, falta de exercício, essas coisas todas, né? Exatamente. A diabetes, as duas, né? Tipo 1 e tipo 2, envolve estilo de vida, qualidade de vida. Isso é importantíssimo, tratamento, até para o tratamento delas, né? Uhum. Mas a tipo 2 é isso que você falou. A pessoa já tem a predisposição, acaba desenvolvendo pelo estilo de vida que ela leva. Então, é a alimentação que ela faz uso e o não exercício que ela não faz, a atividade física que ela não faz. Porque a atividade física é extremamente importante na diabetes. Por quê? Você vai queimar a glicose. Você não vai deixar ela acumular tanto. Você já tem um problema ali de produção de insulina baixa, a insulina não queima a glicose. Se você faz atividade física, você queima a glicose. Então é importantíssimo a atividade física para
vamos dizer assim, o tratamento da diabetes. E, lógico, uma dieta extremamente balanceada. Isso a gente não precisa nem falar que a pessoa tem que reduzir ou retirar da sua vida o açúcar. O açúcar é o grande vilão da diabetes, é ele que vai aumentar a carga de glicose no seu corpo. Você já tem deficiência para eliminar, aí você aumenta a carga. E tudo que leva açúcar, os doces, os refrigerantes, né, as massas que transformam-se em doces, que são os carboidratos, e tem vários tipos de carboidratos doces que vão afetar, né? Você não tem só a glicose, você tem a sacarose, a lactose, a maltose, a frutose. Por exemplo, a lactose está no leite e derivados, a frutose nas frutas. Todas são tipos de açúcares que podem afetar a diabetes. Então tem que ser uma dieta muito balanceada para que a pessoa não ultrapasse um limite de ingestão de alimentos que vão ser transformados em açúcar, em glicose e que vão prejudicar a vida do diabético, né? Você estava falando no bloco anterior por que a diabetes complica, né? Lesa muito o nosso organismo, né, doutor? Ela é uma doença crônica sistêmica, uma doença metabólica sistêmica. Então ela entra no metabolismo do corpo e ela é sistêmica porque ela atinge todo o corpo, inclusive órgãos-alvos importantes, como cérebro, coração, rim, pâncreas e outros. Além disso, o sistema neurológico. Ela atinge a glicose em excesso, vai lesando os nervos do corpo, provocando a neuropatia diabética, que dá formigamento nas mãos e pés, atinge o nervo óptico e leva à cegueira ou à diminuição da visão. Então a diabetes ela vai lesando órgãos-alvos, se não tratada. Lógico, se ela evoluir e ela avançar e a pessoa permanecer com nível alto de glicose durante toda a sua vida. Por isso que o diagnóstico e o tratamento é extremamente importante, para não chegar nessa parte das complicações e de se lesar os órgãos-alvos, né? Uhum. E o tratamento, como a gente estava falando, é a dieta saudável, atividade física, né? Evitar o açúcar, botar na sua vida como o seu inimigo é o açúcar. Aliás, o sal também, mas o açúcar, nesse caso da diabetes, vamos nos ater ao açúcar. É o seu inimigo. Olha para os alimentos, se você imaginar açúcar naquele alimento, foge. Foge mesmo. Eu tenho dificuldade de ficar sem algum alimento doce. Procura ajuda. Tem remédios que vão te ajudar. É isso que o senhor falou de procurar ajuda quando a pessoa tem algum problema de fazer uma dieta. Por exemplo, o senhor falou que na maioria dos sintomas das pessoas que têm, dá uma fome exacerbada, né? Uma fome... Exatamente. Né? E como é que faz, doutor, para fazer dieta com tanta fome? Então, tem medicações para isso? Tem, mas o que acontece? Quando você começa a tratar a diabetes, a fome diminui. Porque você controlando o problema que está levando ao aumento da fome, a fome vai diminuir. Uhum. Então, a fome está grande porque você está com o seu diabetes descompensado, descontrolado. Você controla ele, faz atividade física, vai diminuir um pouco esse apetite. Uhum. Mas mesmo assim, se ele permanecer, você pode buscar ajuda com medicamentos, né? Seja para ansiedade ou para algum outro tipo de ação no seu corpo ali. Então é importante você saber que tem que fazer o diagnóstico e tratar, né? Tem hoje em dia medicamentos fantásticos que reduzem a diabetes, melhoram a condição da pessoa e trazem um bem-estar, né? A gente estava comentando, o medicamento mais utilizado, que é muito bom e importante até em quem já é pré-diabético, que é a metformina, ele já é usado por pessoas quando já estão com a taxa de açúcar numa pré-diabetes. Mas quanto que é pré-diabetes? Então... Qual é o nível aí? Você desconfiou que tem diabetes, você vai fazer o exame. Aí você vai dosar a sua glicose no sangue. O exame da diabetes é a dosagem da glicose no seu sangue. O médico vai pedir o exame da glicose no sangue. Aí esse número vai vir um número que o normal
para o seu corpo, a taxa de glicose tem que estar de 70 a 99. O número que vai bater lá tem que estar entre 70 a 99. Abaixo de 70 já é uma hipoglicemia. Você já tem deficiência de glicose. E acima de 99, ou seja, acima de 100, você já está numa fase de pré-diabético. A pré-diabetes vai de 100 a 120. E acima de 120 já é considerado diabético. Então, se você vai sempre fazer seu exame e a sua taxa está, deu 100, 105, 109, né? Não passou de 120, eu não sou diabético, mas você já é pré, porque ela deveria estar 90, 80. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Além disso, tem um marcador importante que chama-se hemoglobina glicada. Que a gente nunca entende. Explica isso, doutor. Hemoglobina é uma porção do sangue que carrega a glicose. Certo. A glicose circula no seu sangue e a hemoglobina é onde carrega ela. Você dosa a hemoglobina glicada e aí tem um percentual ali. O percentual vai mostrar a taxa média de glicose no seu sangue durante os últimos 4 meses, mais ou menos. Então, é um marcador mais fiel do que a glicose de jejum. Porque a glicose pode, de repente, estar baixa, mas a 80, glicada 90, não. E a glicada pode estar mais alta. Por quê? Naquele dia, você fez um bom jejum, a glicose bateu ali 90, mas na média dos 4 meses ela pode estar batendo 120 e aí já não é aconselhável, porque durante 4 meses você está mantendo uma taxa que está lesando o seu corpo. Então, aí chama-se pré-diabetes. Hoje em dia, já se entra com medicamento na pré-diabetes e já se faz a dieta e a atividade física para prevenir de não se transformar, não tornar uma diabetes. Exatamente. Doutor, tem uma pergunta aqui do Erivan. Doutor Bastos, dormência nos dedos. Pode ser causado pela diabetes? Obrigado, Erivan. Erivan, bom dia. Obrigado pela sua participação. Pode, exatamente. A dormência nos dedos pode ser diabetes, pode ser má circulação, pode ser uma outra neuropatia, porque existem várias neuropatias. Tem a neuropatia diabética, que causa dormência, tem a neuropatia alcoólica, que causa dormência, tem a neuropatia por algum medicamento ou algum vírus que tenha lesado o nervo, também causa formigamento. Então, existem vários tipos de neuropatia. No caso, a gente está se atendo à neuropatia diabética e a dormência pode ser uma causa, um sinal da diabetes. Então, é necessário o quê? Fazer o exame. Se o exame da diabetes está normal, provavelmente é uma outra causa. Aí tem que ver a causa vascular, a causa neurológica que pode estar provocando isso. Compressão de algum nervo, enfim. Bom, acabou. 10h35, fechamos. Ficou alguma coisa que o senhor queria falar antes da gente encerrar, doutor? Porque a gente sabe que é um assunto extenso, né? Que a gente poderia ficar falando de vários outros sintomas também da diabetes, as complicações que é um estágio muito avançado, como, né, você ter que amputar os membros, né, doutor? Aí já é uma outra... Então, tem várias situações, né, doutor? Tem a cegueira, amputação de membros. Isso é quando já chega bem na frente, que a pessoa tem uma diabetes muito avançada e não tratou. A perda também do órgão, do rim, né? Exatamente. E não falamos, mas a lesão vascular nos homens, já que estamos no mês dos homens, atinge os órgãos sexuais e leva à impotência sexual masculina. Por quê? Vai lesar os vasos sanguíneos das pernas e dos braços e do órgão genital também, do homem. E isso ele vai ficar impotente e é irreversível. Não volta mais. Sabe o que é mais triste? Nem com Viagra. Sabe o que é mais triste de ouvir do médico? É que tudo que foi lesado, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, né? Você tá com a sua glicose lá 120, 130, 110. Desse pouquinho em pouquinho que vai lesando o nosso organismo, não volta. A pessoa não... vou voltar ao normal. Não volta, já lesou, né, doutor? Exatamente. Nós temos órgãos no corpo que eles se regeneram e voltam ao normal, né? Caso do fígado e alguns outros órgãos. Mas, por exemplo, o sistema nervoso, que dá neuropatia, por exemplo, que dá cegueira do nervo óptico, o sistema nervoso, ele não se regenera. O que você lesa no nervo, ele não regenera, ele está morto. Ele fica morto ali. Então, por isso que é importante a neuropatia
Porque a neuropatia, o nervo da gente, não se regenera. O que a gente lesa no nervo, ele não volta. É a mesma coisa do pulmão, quando você fuma. Esqueci de falar que o tabaco também predispõe a diabetes também. Mas o que o tabaco lesa no pulmão não volta, porque o pulmão não se regenera. O que destruiu. Por isso que a diabetes é tão perigosa, gente. Por isso que a gente falou aqui no nosso programa, no nosso Saúde Cidade edição ao vivo, que já acabou, doutor Basso, que pena. Desculpa, a gente tem que ir embora aqui com o Saúde Cidade. Verdade. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado a você, Dani. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela audiência, pelas participações. Desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, gente. Ótimo final de semana. Cuidem-se e tomem bastante água, porque esse calor está insuportável. É isso. E vocês têm que se hidratar. É isso. Até quinta, grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada, doutor. Aliás, a próxima quinta é o doutor Tiago Cury, que vai estar aqui. Sim. Aí o doutor vem na próxima quinta. Na próxima, okay? dia 30, é estaremos aqui. Valeu, doutor. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.